estudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. My dear brothers and sisters in the Lord Jesus, Meus queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus, I could not help noticing on the left side a certain phrase. eu posso com alguma dificuldade ler algumas frases que estão ali nas faixas. What does it say in the third flag O que or poster? está dito ali naquela faixa do meio? Vamos dizer força. Yes, a fé remove montanhas. So do you believe that faith can remove mountains? Então você acredita que a fé remove montanhas? Well, who said that for the first time? E quem disse isso pela primeira vez? Say it again. Diga novamente. You're right. Vocês estão certos. So now I'm going to tell you one or two stories about that. Então hoje agora vou contar uma ou duas histórias sobre aquilo ali. Beginning with a story from the life of Jesus. Começando com uma história da vida de Jesus. Then a story of a person who was attending my retreat. A história de uma pessoa que estava participando de um retiro. And then with my own experience of that words. Então teve uma experiência a respeito daquelas palavras. In the Gospel of Saint Mark, No Evangelho de São Marcos, chapter 11, capítulo 11, verses 23, 24 and 25. versículos 23, 24 e 25. You have one of the most strange things that Jesus said. Nós temos algo estranho, uma das coisas mais estranhas que Jesus disse. The context of these verses is Jesus cursing the fig tree. O assunto desse versículo é Jesus amaldiçoando aquela figueira. One day Jesus was hungry Um dia Jesus estava com fome, and he was traveling on the Mount of Olives estava viajando no Monte das Oliveiras, between Bethania and Bethphage, entre Betânia e Betfagé, and the place there was filled with fig trees. e aquele lugar estava cheio de árvores de trigo, de figueiras. And he saw a fig tree in the distance, E ele viu uma figueira à distância, and he was hungry. e ele estava com fome. He was hungry. I see. Famine. Yes. So he went to the fig tree Então ele foi até aquela figueira to eat of the figs. para comer figos. But when he came closer to the fig tree, Quando ele chegou até aquela figueira, he found that even though the tree was so big ele percebeu o quanto aquela figueira era grande, and was filled with green leaves, e estava cheia de folhas verdes, there was not a single fig on that tree. mas não havia nem mesmo um figo naquela árvore. So what did Jesus do? Então o que Jesus fez? He did something which is very strange to us today. Ele fez algo que é muito estranho para nós hoje. He cursed the fig tree. Ele amaldiçoou a figueira. He said, no one will eat of this tree. Ele disse: ninguém vai comer desta figueira. Now don't imitate Jesus in doing that. Agora, não imite Jesus fazendo isso. Otherwise there won't be any trees bearing fruits in the world. Se todo mundo for fazer isso, daqui a pouco não tem mais árvores, não tem mais frutos no mundo. The next day, when Jesus was going the same way with his apostles, No dia seguinte, quando Jesus estava caminhando com seus apóstolos, the apostles noticed something.
os apóstolos perceberam alguma coisa. Perhaps the previous day the apostles were wondering why did Jesus curse that poor fig tree? Talvez no dia anterior os apóstolos ficaram se perguntando por que Jesus amaldiçoou aquela pobre figueira. Because it was not even the season to bear fruits. Porque não era nem mesmo a temporada para ter frutos. Therefore, why curse the tree when it was not the time to bear fruits? Portanto, por que amaldiçoar uma árvore se ela não pode dar os frutos naquela época? Anything that Jesus did seemed to be somewhat irrational. Muitas coisas que Jesus fez podem aparentemente parecer irracionais. Irrational to our limited human understanding, Irracionais para o nosso entendimento limitado, but very clear in the infinite wisdom of God. mas muito claros na sabedoria infinita de Deus. So the next day they were traveling the same way, Portanto, no dia seguinte que eles estavam passando pelo mesmo lugar and they saw that tree, e viram aquela árvore, and to their surprise, that tree had died. e eles ficaram surpresos que aquela árvore tinha morrido. The tree had withered, A árvore tinha perdido todas as folhas. and therefore they told Jesus, the tree which you cursed yesterday has died. E então eles falaram para Jesus: aquela árvore que você amaldiçoou ontem morreu. And then Jesus told them, E então Jesus disse a eles: I did not curse the fig tree because I was angry or hungry. eu não amaldiçoei a árvore porque eu estava com raiva ou com fome. I was doing it to teach you a very important lesson. Eu estava fazendo aquilo para ensinar-lhes And there are two lessons. uma lição muito importante. The two lessons I want to teach you. Há duas lições que eu quero ensinar a vocês. First of all, that a tree has no right to live if it does not bear fruit. Em primeiro lugar, uma árvore não tem direito de viver se ela não dá bons frutos. And the Lord was telling them that God will judge them by the fruits of their lives. Jesus estava querendo lhes ensinar que o Senhor vai nos considerar pelos frutos que nós dermos. How will the Lord judge your life and my life? Como o Senhor vai julgar a sua vida e a minha? How will the Lord judge our institutions, our schools? Como o Senhor vai julgar as nossas instituições, as nossas escolas? How the Lord will judge our parishes? Como o Senhor vai julgar as nossas paróquias? Not by the leaves of outward results. Não pelas folhas que não têm resultado. Not by the leaves of big buildings or of good reputation in the eyes of the public. Não pelas folhas que são bonitas ou pela nossa reputação. But by the fruits of lives that have been transformed and changed. Mas pelos frutos de vidas que foram transformadas, mudadas. And therefore Jesus told the apostles, I'm sending you forth to bear fruit. Por isso Jesus vai dizer aos apóstolos: eu os envio para que produzam frutos, Fruits that will last. frutos que permaneçam. And therefore each one of us is meant to bring fruits in our personal lives and the lives of those around us. Então cada um de nós é chamado a produzir frutos na nossa vida pessoal e nas pessoas que nos cercam. And the second lesson Jesus wanted to teach the apostles E a segunda lição que Jesus queria ensinar aos apóstolos was the secret of effective fruit bearing. The secret to bear fruits effectively. e a segunda lição era o segredo de como produzir esses bons frutos. Jesus wanted to tell them how will they be able to change the world. Jesus queria ensinar-lhes como eles poderiam se capacitar para mudar o mundo. How will they able to bring a change in the lives of their family members, their husbands, their wives, their children. Jesus queria ensinar-lhes como eles poderiam se tornar capazes de trazer mudança para si mesmos, para suas famílias, para suas crianças. How will they be able to bring a change in their own lives? Como eles poderiam se tornar capazes de trazer mudanças para suas próprias vidas. Especially if there are big obstacles in their lives. Especialmente se houvesse bastante dificuldade nas suas vidas. Obstacles of all types. Obstáculos de todo tipo. Maybe a member of the family
is suffering from cancer, terminally sick. Talvez um membro da família sofrendo de câncer terminal. Maybe a member of the family is a drug addict or an alcoholic. Talvez um membro da família viciado em drogas ou alcoólatra. Maybe the problem in the family may be something financial. There is no money in the family. Talvez o problema na família seja uma crise financeira, uma falta de dinheiro. Maybe the problem in the family is a deep lack of reconciliation among them. Talvez o problema na família seja uma completa falta de reconciliação entre eles. Maybe for years the children are not talking to the parents, or the wife is not talking to the husband. Às vezes por anos os filhos não estão falando com os pais ou o marido não está falando com a esposa. Maybe the problem in the family may be some very hard demonic influence on the family. Talvez o problema na família seja uma influência demoníaca muito grande, muito pesada. Therefore, Jesus wanted to show them in a dramatic way the secret of changing our lives and the lives of people around us. Então Jesus quis mostrar de uma maneira bem dramática o segredo de mudar a nossa própria vida e de mudar a vida de todas as pessoas. Therefore, how did Jesus teach them? Então como que Jesus os ensinou? Mark chapter 11 verse 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. Jesus said, if you were to say to a mountain, Jesus disse: se você disser a uma montanha, go and get buried into the sea, levante-se e jogue-se ao mar, and you don't doubt in your heart that it will happen, e você não tiver dúvida no seu coração de que isto vai acontecer, it will take place. isto realmente vai acontecer. What was Jesus telling them really? O que Jesus estava dizendo a eles brevemente? Jesus was telling them, you have seen me doing a marvelous thing. Jesus estava dizendo: vocês têm me visto fazer coisas maravilhosas. You have seen me cursing a fig tree and the fig tree died. Vocês me viram amaldiçoar uma figueira e a figueira morreu. But you will be able to do greater things than that. Mas vocês serão capazes de fazer coisas maiores do que estas. You'll be able even to move mountains, not just trees. Vocês serão capazes de mover até montanhas, não somente árvores. Did not Jesus tell the apostles at the Last Supper? O que Jesus disse aos apóstolos na última ceia? In John's Gospel, chapter 14, verse 12. No Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 12. Jesus told them, if you were to believe in me, Jesus disse: se você crer em mim, if you would have faith in me, se vocês tiverem fé em mim, you will do the things I have been doing. vocês farão as coisas que eu fiz. You will be doing the things I have been doing. Vocês farão as coisas que eu tenho feito. And that's not all. E isso não é tudo. And Jesus says you'll do even greater things. Jesus disse: vocês farão ainda coisas maiores. Even greater things. Ainda coisas maiores. I read this verse hundreds of times before. Eu li esse versículo centenas de vezes. But one day as I read it, I stopped. Mas um dia, no momento que eu estava lendo, eu parei. I couldn't believe what I was reading. Eu não conseguia acreditar naquilo que eu estava lendo. And I said, Lord, is it true that if I were to have faith in you, I will do exactly what you were doing? E eu disse: Senhor, é mesmo verdade que se eu tiver fé em você, eu vou fazer tudo o que você fez? Impossible. Isso é impossível. I read further. Eu li mais para frente. And Jesus said, I will do even greater things than he did. E Jesus dizia lá na frente: você vai fazer coisas ainda maiores do que eu And I fiz. said, Lord, how can I do greater things than you did? E eu disse: Senhor, como é que eu posso fazer coisas maiores do que as que você fez? And then I remembered as I read the readings of the teachings of the fathers in the office of the church. Então eu me lembrei o que eu li no ofício divino. I began to read what the fathers of the church said right in the beginning of Eu Christianity. comecei a ler aquilo que os padres da igreja escreveram lá no começo do cristianismo, Commenting on these verses themselves. se comprometendo com esse versículo também. And the fathers said, as long as Jesus was physically present, E os padres da igreja disseram: assim como a presença de Jesus existe, the kingdom of God could never start on the world.
Se não fosse a presença de Jesus, o reino de Deus não poderia ter The começado. physical Jesus had to leave. A presença física de Jesus teve que The nos physical deixar. Jesus had to disappear A presença física de Jesus teve que desaparecer so that the spiritual Jesus would now remain in the world. para que o Espírito de Jesus agora permanecesse no mundo. So that the Spirit of Jesus would now enter into the 12 apostles, into the 120 people in the upper room. Então o Espírito de Jesus entraria nos 12 apóstolos, entraria nas 120 pessoas da sala. In the 3,000 that were baptized on Pentecost E ainda Sunday. também naquelas 3.000 pessoas que foram batizadas no dia de Pentecostes. Into you and in me. E em você e em mim. And what the Spirit of Jesus is doing in 1,000 people is more than what it did in Jesus alone. E o que o Espírito de Jesus está fazendo em milhares de pessoas é mais do que ele fez até mesmo em Jesus. Because we are not separate from Jesus. Jesus is the head, true, but we are his body. Porque nós não estamos separados de Jesus. Jesus é mesmo a cabeça, mas nós somos o seu corpo. And that's why Jesus told the apostles, Por isso que Jesus disse aos apóstolos: you have seen me cursing a fig tree, vocês me viram amaldiçoando uma figueira, but you will be able to move a mountain. mas vocês serão capazes de mover uma montanha. You will be able to do greater things. Vocês serão capazes de fazer coisas ainda maiores. What was Jesus saying? You don't have to ask God my Father to answer your prayer. O que Jesus dizia, vocês não vão precisar dizer: Pai do céu, responda a minha oração. You don't even have to ask me to do something. Vocês não terão nem mesmo que pedir a mim para fazer algo. You do it. Vocês vão fazer. You can do it. Vocês vão poder fazer. Because you now have the Spirit of the living God living in you. Porque agora você tem o Espírito do Deus vivo em você. Did not Jesus tell the apostles in John's Gospel, Você sabe o que Jesus disse aos apóstolos no Evangelho de São João? in the same chapter 14, No mesmo capítulo 14, when Jesus told the apostles, quando Jesus disse aos apóstolos: I'm leaving you, eu estou deixando vocês, but I will not leave you alone. mas não vou deixá-los sós. I'll be sending you the Holy Spirit. Eu vou lhes mandar o Espírito Santo. And when the Spirit comes, He will not just live among you, E quando o Espírito vier, ele não vai ficar somente vivendo em redor de vocês. He will come inside you. Ele vai viver dentro de vocês. And when He comes inside you, E quando ele vier para dentro de você, Jesus says, Jesus disse: I will come inside you. eu vou vir junto. My Father will come O inside. meu Pai virá também. All three of us will come and live within you. Nós três viremos viver em você. That's what Jesus was saying in Mark's Gospel 11:23. É isso que Jesus estava dizendo no Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Jesus was saying, you're not alone now. Jesus dizia: vocês não estão sós, But because you have the Father, the Son, and the Spirit living within you, porque vocês agora têm o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo dentro de you você. can do what I've been doing. Vocês podem fazer o que eu estou fazendo. You can do greater things. Podem fazer até coisas maiores. You can move mountains. Podem mover montanhas. Now, what does it mean to move a mountain? O que significa mover uma montanha? Some Pentecostals took that sentence literally. Alguns pentecostais tomam essa frase literalmente. And they wanted to build a big center for evangelization somewhere in America. E em algum lugar na América eles queriam construir um grande centro de evangelização. But there was a big mountain there. Mas havia uma grande montanha atrapalhando. So they said, no problem. E eles disseram: sem problemas. Mark 11:23. Marcos 11:23. So they went around the mountain Então eles circundaram a montanha and they began to claim the power of e Jesus. começaram a clamar o poder de Jesus. And they told the mountain to go and get bedded in the sea. E eles pediam àquela montanha que se levantasse e que se jogasse no mar. And they said it very often. E falaram com muita They frequência. prayed very often. Rezaram com frequência. What happened? O que aconteceu? The mountain remained where it was. A montanha ficou lá quietinha.
Mountain in the Bible does not mean mountain. Montanha na Bíblia não quer sempre significar montanha. It is a Hebrew idiom. É um idioma hebraico. Every language has figures of speech, idioms. Cada idioma tem figuras de expressão. In English we have the idiom, it's raining cats and dogs. It is raining cats and dogs. Em inglês nós temos a expressão, está chovendo gatos e cachorros. Have you heard that? Já ouviu isso? No. Não. But in English, when it's raining heavily, we say, oh, it's raining cats and dogs today. Mas no inglês, quando está chovendo muito forte, a expressão é essa: nossa, está chovendo gatos e cachorros. But I will not go into the road to get a little puppy or to get a little kitten. Mas eu não vou sair lá fora tentar catar um gatinho, um cachorrinho. Everybody knows it is a phrase. Todo mundo sabe que é uma expressão. It's not literally cats and dogs are coming from heaven. Não é literalmente que gatos e cachorros estão caindo do But céu. it means it is raining very, very heavily. Mas significa que está chovendo muito forte. In the same way, a mountain in the Bible meant any problem which has no human solution. Da mesma forma, na Bíblia, o termo montanha significa qualquer problema que não tem solução humana. Like what Jesus said, what is impossible to man is possible to God. That is a mountain. Assim como Jesus disse, o que é impossível aos homens é impossível a Deus. Isso é uma montanha. Like a person that is terminally sick. Como uma pessoa que está em uma doença terminal. Or like the case of that man who was to be put into jail because he had a very big debt of money to pay back. Ou como aquele homem que estava para ser levado à prisão porque estava devendo muito. Or the case of Freddie, I told you this morning, whom the doctor said he would never walk again. Ou como o caso do Fred, que eu falei para vocês esta manhã, cujos médicos disseram que ele nunca mais ia andar. Those are mountains. Isto são montanhas. So Jesus said, if you have a problem in your life which is a mountain, Então Jesus disse, se você tem um problema na sua vida que é uma montanha, which has no human solution. que não tem solução humana, How many of you have told us these days we have been to so many doctors? quantos de vocês chegaram até nós esses dias dizendo, já fomos a vários médicos And nothing seemed to happen. e parece que nada acontece. Therefore Jesus says, if you were to have a problem like this in your life, Então Jesus disse, se você tem um problema como esse na sua vida, you don't have to ask me or my father to help you. você não precisa pedir a mim ou ao meu pai que o ajude. You take authority over that problem. Você tem que enfrentar esse problema. You deal with it yourself directly. Você lida com essa situação por si mesmo. But Jesus says, when you pray against that mountain, you must pray without doubting in your heart. Mas quando você rezar por esse problema do tamanho de uma montanha, você reza sem dúvida no seu coração. And by the power of the Spirit within you, that mountain will disappear. E pelo poder do Espírito Santo que está em você, essa montanha vai desaparecer. But then Jesus gives us two conditions. Mas Jesus nos dá duas condições. You know, Jesus always put conditions to everything. Você sabe, Jesus sempre tem uma condição para as coisas. But those conditions were very simple, Mas são condições easy conditions. muito simples, muito fáceis. And Jesus gives us two conditions to our prayers being answered effectively in verse 24 and verse 25. E Jesus nos dá as condições para que a nossa oração seja respondida com eficácia, no versículo 22 e 23. What does verse 24 say? Não, 24. O que diz o versículo 24? Jesus says, but when you pray, you must believe that you have already received, then you'll receive. Quando você ora, você deve acreditar que você já recebeu, para que você possa receber. That is faith. Isso é fé. But you say, Lord, but I've not yet received. Mas você vai dizer, mas Senhor, eu não recebi ainda. I don't see I've been healed as yet. Eu não vi a coisa funcionar ainda. The Lord said, you have to believe you're already healed. O Senhor diz, você tem que acreditar que você já está curado. You believe you have already received. Você acredita que já recebeu. Then, in God's own time, you will receive. E então, no tempo de Deus, você vai receber. And the sign of your faith that you believe that the Lord has heard your prayers
E o sinal de que você acredita, é um sinal de que você acredita que Deus vai ouvir a sua oração. is that you find yourself thanking and praising God. É você com a sua própria fé já agradecer e louvar ao Senhor. Therefore, the first sign, the first way to move mountains is to express your faith by thanking and praising God. Então, a primeira sinal para se mover uma montanha é no seu coração agradecer e louvar a Deus por aquilo. Often we read in Catholic newspapers Normalmente a gente lê em jornais católicos thanksgiving from people that have received favors from God. aquelas orações que as pessoas mandam agradecendo a Deus por graças recebidas. And you will read there thanksgiving to Our Lady for the gift of her baby. A gente lê lá, obrigado a Nossa Senhora pelo dom de uma criança. Thanksgiving to Saint Anthony for the gift of a good job. Obrigado a Santo Antônio pela graça de um bom emprego. And so on and so forth. E tantas outras orações de ação de graça. Thanksgiving for things you have received. Agradecendo a Deus as coisas que você recebeu. But you'll not find in any Catholic newspaper Mas você não encontra em nenhum jornal words like this. palavras como esta. Thanksgiving to the Lord for favors not yet received. Obrigado ao Senhor pelas graças que eu ainda não recebi. If you thank God for what you have received, Se você agradece a Deus por aquilo que você recebeu, you are a good pagan, você é um bom pagão, but you're not a Christian. não é um cristão. But if you thank God for what you have not yet received, Mas se você agradece a Deus por aquilo que você ainda não recebeu, then you are a good Christian. então você é um bom cristão. And the Catholic Church is full of very good pagans. E a Igreja Católica está cheia de muitos bons pagãos. You see, Jesus said in the Sermon on the Mount, Veja, Jesus disse no Sermão da Montanha, to those who wanted to be his disciples, para aqueles que queriam se tornar seus discípulos, he said, unless your standard of holiness is far superior to that of the pagans around you, you cannot be my disciple. a não ser que a sua santidade sua busca de santidade seja maior do que toda a multidão, você não pode ser meu discípulo. Unless your way of life is outstanding, superior to that of the world around you, you cannot qualify to be my A disciple. não ser que a sua situação, seu desejo seja maior do que todos esses, você não pode ser meu discípulo. Therefore, the first condition to receive the Lord's blessings is that you praise and thank God even though you are still having problems. Então primeira condição para você receber as graças do Senhor é você ir agradecendo e louvando enquanto ainda não as recebeu. And the second condition, E a segunda condição the next verse, verse 25. é o versículo 25, o próximo. But Jesus says, but when you pray, you must pray without resentment or anger in your heart. Mas quando você orar, você deve orar sem ressentimento no seu coração. Forgiveness is the second key to receive the Lord's healings and deliverance. O perdão é a segunda chave para receber a cura e a libertação do Senhor. And therefore, to pray effectively, I must raise my hands in praise of God. Então, para rezar com eficácia, eu tenho que levantar as minhas mãos e louvar ao Senhor. I must stretch forth my hands in forgiveness and love. E preciso esticar os meus braços e perdoar com amor os que me ofenderam. These are the two purposes of why God has given us hands. Essas são as duas finalidades pelas quais nós temos a mão. And often we're using our hands for all the wrong things, E frequentemente nós usamos as mãos para tantas coisas erradas, but not for the two most important things that the Bible says. mas não para as duas coisas mais importantes que a Bíblia diz. To raise our hands, praising and thanking God, even though our prayers are not yet answered.
erguendo as nossas mãos para louvar e agradecer a Deus, mesmo se a gente não escuta respostas. And stretching out our hands to forgive even those that have hurt us so much. E estender as nossas mãos para perdoar, mesmo aqueles que nos feriram tanto. This is the secret of our prayers always being answered. Este é o segredo para que a nossa oração esteja sempre obtenha sempre resposta. And the Lord said, you don't have to ask me to do what you want E to o Senhor diz: você não precisa pedir para mim para fazer o que você do. You precisa. can do it yourself. Você mesmo pode fazê-lo, As long as you use these two keys. desde que você use essas duas chaves. The key of faith seen in praise, A chave da fé vista no louvor and the key of forgiveness shown in compassion. e a chave do perdão mostrada na compaixão. Many years ago, I was giving a retreat to a community of nuns, Muitos anos atrás eu estava dando um retiro para uma comunidade and there was a nun that came for counseling. e havia uma freirinha que veio se aconselhar. For years, she had been having a terrible back pain, Por muitos anos ela estava sofrendo de uma dor nas costas and the doctors had told her, well, nothing can be done. e os médicos tinham dito a ela: não dá para fazer nada, You have to live all your life with that back pain. você vai ter que viver toda a sua vida com essa dor nas costas. When she would be sitting in the chapel, she had to move the position of her body every now and then. Quando ela estava na capela para orar, ela tinha que todo momento estar mudando de posição. It was painful for her to climb down or climb up the steps. E era muito doloroso para ela descer e subir escadas. But after this talk I gave on the power of praise, E depois que eu dei esta palavra esta palestra sobre o poder do louvor, she began to praise God even for her back pain. ela começou a louvar ao Senhor por sua dor nas costas. And the pain increased. E a dor aumentou. After supper, we had a prayer meeting. Depois do jantar, nós tivemos um encontro de oração. And there we were praising God. E lá nós estávamos louvando o Senhor. And as she was praising God, E quando ela começou a louvar o the Senhor, pain increased even more. a dor aumentou ainda mais. Then she went to her room to have a night's sleep. Então ela foi para o quarto para dormir. And before going to sleep, she knelt down to say her night prayers. Então antes de dormir, ela se ajoelhou para dizer a sua oração da noite. And she found herself automatically now praising God. E ela se sentiu automaticamente louvando ao Senhor. Praise had become for her a way of life now. O louvor tinha se tornado para ela uma maneira de viver. And as she praised God, the pain increased even more. E quando ela louvava o Senhor, a dor ia aumentando. But she did not stop praising Mas ela God. não parou de louvar. In the middle of the night, she woke up No meio da noite ela acordou with an excruciating pain in her back. com uma dor terrível nas suas A costas. pain she had never had like that all her life. Uma dor que ela nunca tinha tido em toda a sua vida. And automatically she found herself praising God. E automaticamente ela se viu louvando o Senhor. And after some time, she managed to go back to sleep. E depois de algum tempo ela conseguiu dormir. When she woke in the morning, Quando ela acordou de manhã, she woke with a feeling as if she had a new body. ela levantou-se com a sensação de que ela tinha recebido um outro corpo. She had no more pain in her back. Não havia dor nenhuma nas costas. She felt a well-being, a sense of health she had never had in her life. Ela sentia um bem-estar, uma sensação de saúde que ela nunca tinha tido na sua vida. And then she knew the power of praise to bring healing into her Então ela problem. percebeu o poder do louvor para trazer a cura e a cura profunda. She wrote to me about this power of praise to bring a healing. Ela me escreveu a respeito dessa poderosa oração de louvor que levou à sua cura. But she said, Mas ela disse: but I realized when you made the prayer for inner healing the previous day, eu percebi quando o Senhor fez a oração de cura no dia anterior, there were 4 people in religious life
who had hurt me very much. que haviam 4 pessoas na minha vida religiosa que tinham me ferido muito And I profundamente. thought I'd forgiven them. E eu pensava que tinha perdoado. But during this prayer for inner healing, Mas durante esta oração de cura interior, I suddenly became aware eu de repente percebi that I had not really forgiven them from my heart. que eu não tinha realmente perdoado essas pessoas do fundo do meu coração. It was only from my mind. Tinha perdoado somente It's only from my mentalmente. lips. Perdoado somente da boca para fora. I thought I'd forgiven. Eu pensei que tinha But perdoado. then I knew I'd not really forgiven them. Mas então eu percebi que eu não tinha perdoado. And during that prayer, I really forgave all those 4 people from deep in my E heart. durante aquela oração, eu de fato, finalmente perdoei aquelas pessoas do fundo do meu coração. And I prayed for their healing. E orei por suas curas. And she said, E ela disse, Father, it was not just only the power of praise that healed me. Padre, não foi somente o poder do louvor que me curou. It was the decision to forgive the 4 people that hurt me from my heart. Foi a decisão de perdoar aquelas pessoas do fundo do meu coração. And I told her, I'm not going to publish your testimony E eu disse para ela, não vou publicar o seu testemunho till 6 months have passed. antes de que se passem 6 meses. After 6 months, she wrote to me that she was as fine as before. She had never had the slightest back pain. Depois de 6 meses, ela escreveu dizendo que estava tão boa quanto antes, nunca mais tinha sentido dor. And then I put her testimony in a newspaper. Então eu coloquei o testemunho dela nos jornais. This is the secret of effective prayer. Este é o segredo de uma oração eficaz. Mark 11, Marcos 11, 23, that your faith can move mountains. 23, a fé remove montanhas. 24, praise that will move mountains. 24, louvor remove as montanhas. 25, forgiveness that will move mountains. 25, o perdão remove montanhas. I'd like to end by giving a story of my life also. Eu queria terminar dizendo uma história da minha vida. About 5 years ago, I was giving a mission like this in Goa, India. Há cerca de 5 anos atrás, eu estava dando um retiro como esse em Goa, In a place called Kalangut, which is a famous beach resort. um lugar chamado Kalangut, que é um lugar de praia muito famoso. It was in the summer month, Era mês de verão and it was terribly hot. e estava terrivelmente quente. But I felt full of zeal to give this program. Mas eu me senti tão chamado com tanto zelo para dar esse retiro, Because the place was known even for witch doctors and all these occult practices. porque o local era famoso por causa das práticas ocultas, bruxaria. And as I was standing there preaching, E enquanto eu estava ali pregando, there was a glass of water always there. havia sempre um copo de água ali ao lado, I'll be wanting to drink a bit of water as I continued. porque a gente tinha sempre que estar tomando água para poder continuar. But I was so taken up with preaching, I was said later. E eu estava tão envolvido na pregação que eu disse, eu vou tomar água daqui a pouco. And that first day, in spite of the heat, I don't think I drank any water. E durante todo o primeiro dia, mesmo com todo aquele calor, eu não tomei nada de água. And then the second day, I began to have a pain in my back. E no segundo dia eu comecei a sentir uma dor nas costas. And I said, well, it will go away. E eu pensei, bom, deve passar logo. But it began to increase. Mas começou a aumentar. I could not bear it. E não conseguia ficar em pé. The nurses and doctors attending the program put some ointment on my back. They put some medicine on my back. As freiras e as pessoas que estavam na equipe do retiro passaram pomadas, colocaram remédio nas minhas costas, But I was not getting any relief. mas não sentia melhora nenhuma. Then as I was hearing confessions, I was resting on my bed and hearing confessions. Então, na hora de ouvir as confissões, eu tinha que ouvir as confissões deitado na cama. So unbearable was the pain. De tão terrível que era a dor. In the afternoon, I told the parish priest, E na tarde eu disse ao pároco, I need to rest for 1 hour, eu disse, eu preciso descansar por 1 hora, which I never do normally.
que normalmente eu não faço And tanto. after 1 hour, I'll continue the confession. E depois disso eu vou continuar as confissões. So I went to my room Então eu fui para o meu quarto to rest on my bed. para descansar na cama, But the pain was not becoming less. mas a dor não diminuía. It was a terrible pain. Era uma dor terrível. And then I did something which I've never done. Então eu fiz uma coisa que eu nunca faço. I told the team that organizing that program, Eu disse para a equipe que estava organizando o retiro, I said, please, could you get a doctor? ele disse, vocês podem me arrumar um médico? Because the pain was unbearable. Porque a dor está insuportável. Normally, I don't ask for doctors if I have any problem. Normalmente eu não chamo os médicos por qualquer problema. Because once I was giving a retreat to some sisters, Porque uma vez eu estava dando um retiro para algumas irmãs, and the sisters were noticing I was breathing heavily, e as irmãs perceberam que eu estava respirando com dificuldade, and they told me, Father, we're going to get a doctor for you. e elas disseram, padre, nós vamos trazer um médico para o senhor. I said, I'm perfectly well. E eu disse para elas, não, eu estou muito bem. I'm only breathing heavily because I'm a bit tired. Eu só estou respirando com dificuldade porque eu estou um pouco But cansado. they insisted on getting a doctor. Mas as irmãs trouxeram o médico, So the doctor came to my room. e o médico veio no meu quarto, Before I could open my mouth to say anything, e antes que eu abrisse minha boca para dizer alguma coisa, the doctor spoke to me o médico falou comigo and he asked me, e me perguntou, Father, could you pray over me for my asthma? padre, você pode rezar pela minha asma? I told him, you are supposed to heal me, not I you. Eu disse para ele, você que tem que me curar, não eu você. And from that day, I never called doctors. E daquele dia eu não chamei mais médicos para as coisas simples. But now I said, I need a doctor. Mas naquele dia eu disse, eu preciso de um médico. And the doctor came, E o médico veio, a Hindu doctor. um médico hindu, But he must be very capable. mas muito capaz. He asked a few questions Fez algumas perguntas and he gave some few tests. e fez alguns testes. And he said, your problem is that you have a stone in your kidney. Ele disse assim, o problema é que você tem uma pedra nos rins. And then I realized the pain was not a muscle pain or on the surface. E depois então eu percebi que realmente a dor não era The muscular, pain was deep inside me. que a dor era mesmo interna. And then I said, maybe true, there's a stone in my kidney. Então eu disse, deve ser verdade que há uma pedra no And he meus said, rins. I'm going to give you a painkiller. Então ele disse, eu vou dar um He analgésico. took a big injection, Pegou uma injeção enorme, filled it with that pain-killing liquid, encheu com aquele líquido do analgésico and then he poked it into me. e injetou em mim A huge injection, aquela injeção enorme, a pain-killing injection. uma injeção de analgésico. And the moment he gave me the injection, E no momento que ele me deu a injeção, within 2 or 3 seconds the pain disappeared. em 2 ou 3 segundos a dor desapareceu, Like charismatic prayer. como na oração carismática. But then he told me, when you go back to Bombay, you better get yourself tested by the doctors. Então ele disse, mas quando você voltar para Bombaim, é bom que você faça um exame completo com o seu médico. And he told me, you have got this pain in your kidneys because you have not been drinking water in this heat for the last 2 or 3 days. E ele falou, você está com esse problema nos rins porque você não bebeu água faz 3 dias And he durante esse says you have to retiro. go on drinking now a lot of water. Ele disse, você tem que beber agora um monte de água. The last day of the retreat came. Veio o último dia do retiro. And in the evening we had to have a big final lunch. Então estava previsto, nós temos um grande almoço de encerramento. And then in the morning the pain came back. Então naquela manhã a dor voltou, As painful as before. mais dolorosa do que antes. I managed to finish the last talks of the retreat. Eu mal consegui dar as últimas palestras do I retiro. managed to take part in that big dinner. Nem poderia
participar do grande I jantar. could not enjoy the dinner at all. Não pude saborear o I was jantar. waiting for it to finish. Eu estava esperando que terminasse logo tudo And aquilo. when it was over, I told the team, please send for that same doctor again. E assim que terminou, eu disse para o pessoal da equipe, por favor, me chame aquele médico And the novamente. doctor came again. E aquele médico veio Gave me novamente, the same injection. me deu novamente aquela injeção. This time it took 5 minutes for the pain to leave. Nessa vez, demorou uns 5 minutos para passar a dor. And then he told me, I'm telling you, you have to see a doctor. E ele então me disse, você precisa ver o médico. As soon as you go back to Bombay. O seu médico, assim que você voltar para Bombaim. Early next morning, I went to the airport. Na manhã seguinte eu fui para o aeroporto. And on the way, I told those who had invited me to take me to any clinic on the way to the airport. E durante o caminho para o aeroporto, eu falei para as pessoas da equipe se pudesse passar numa clínica. Because I said when I go to Bombay, I will not have the time to go to any doctor. Porque eu pensei, a hora que eu chegar em Bombaim, eu não vou ter tempo de ir ao médico. So on the way, they took me to a clinic. Então, no caminho do aeroporto, eles me levaram numa clínica. They took the blood test, the urine test. Fizeram teste de exame de sangue, exame de urina. They took the X-ray, the scanning. Fizeram raio-x. And I could see on the scanning my kidneys. E eu pude ver ali na radiografia os meus rins. And I could see the doctor moving those kidneys all over that scanning area. E eu pude ver o médico movendo aquela câmera nos meus rins. And I was wondering why he's looking so long at that kidneys. E eu ficava pensando, por que ele está olhando tanto tempo nesses rins? And then he told me, E ele me disse, I'm puzzled. eu estou impressionado. He said, do you see that big black spot there? The big black spot. Você vê ali aquele ponto negro? I said, yes. E eu disse, sim. He said, that is a sign that there was a stone in your kidney. Aquele ponto negro é um sinal de que havia uma pedra no seu You rim. had a stone in your kidney. Você tinha uma pedra nos rins. But where has it gone? E eu perguntei, para onde ela foi? Where has it gone? Para onde foi? I did not tell him. Eu não disse para ele. But I'm telling you today, Eu não disse para ele aquele dia, mas vou contar para você. it is my personal secret. É um segredo pessoal. That the previous night when I had this unbearable pain, Que na noite anterior, quando eu tive aquela dor terrível, I said, Lord, please take me away. Let me die. I cannot bear this pain. eu disse, Senhor, me leve, me faça morrer, eu não posso aguentar essa dor. For the first time in my life, I really felt that I should better for me to die than to go to this pain. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que não tinha como eu aguentar aquela dor. And then I understand what pain cancer patients go through. E então eu pude entender a dor pelo que passam os pacientes de câncer. And as I was saying that prayer, which was not a good prayer, E enquanto eu estava dizendo isso, que não era uma boa oração, you know, even Jonas asked God, Lord, let me die. mesmo Jonas, o profeta Jonas disse, Senhor, deixa-me morrer. I remembered Eu me lembrei, Mark 11, 23, 24, 25, Marcos 23, 24 e 25. where Jesus says, if you will say to the mountain, go and get buried in the sea, and you don't doubt it will happen, it will happen. Onde Jesus diz que se você disser a esta montanha, levante-se e se jogue ao mar, sem dúvidas no seu coração, isso vai acontecer. And I said, Lord, now I'm not saying that to a mountain. Eu disse, Senhor, eu não estou dizendo isso agora para uma montanha. I'm not making a command even to a hill. Eu não estou dando uma ordem até mesmo para uma I'm doença. going to say it to that stone in my kidney. Eu vou dizer isso para aquela pedra que está nos meus rins. And I said to that stone in my E kidney, eu disse para aquela pedra nos meus rins. in the name of Jesus, I command you to leave my kidney right now. Em nome de Jesus, eu te ordeno que deixe o meu rim agora. And I believe at that moment the stone E disappeared. eu acredito que naquele momento a pedra desapareceu. When I went back to Bombay, Quando eu voltei a Bombaim, I was supposed to go and see the doctor. que onde eu tinha que voltar a ver o médico, Up to now, I've forgotten. I've not seen the doctor. até hoje eu esqueci, não fui ver o médico.
I'm supposed to be drinking a lot of water, Tenho bebido bastante água, especially coconut water, especialmente água de coco aqui na Canção Nova, but I still don't drink enough water. mas eu ainda não bebo água tanto quanto deveria. But I know that stone will not come back into my kidney. Mas eu sei que aquela pedra não vai voltar para o meu rim. And that's why I believe in Mark 11, 23, 24, 25. É por isso que eu acredito em Marcos 11, 23, 24 e 25. And the Lord is telling you also the same thing. E o Senhor está dizendo a você a mesma coisa. If you were to say to any mountain in your life, Se você quiser dizer a qualquer montanha na sua vida, whatever the mountain will be, seja qual montanha for, go and get buried in the sea. levante-se e jogue-se ao mar. Come out of my life. Saia da minha vida. Leave me and my family. Deixe a minha família. And you don't doubt in your heart that it will happen. E você não duvidar no seu coração de que isso vai acontecer. In the Lord's time, Do jeito de Deus, no in the tempo Lo- de Deus, in the Lord's way, na maneira de Deus, it will happen. isto vai acontecer. It will happen. Isto vai acontecer. Amen. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.